Enquanto isso, na sala de justiça. A oferta é oferecer. A oferta é um valor que você dá voluntariamente de acordo com a sua condição. Não necessariamente uma moeda do real. No caso, a oferta é, no caso, algo que você pode dar voluntariamente. Isso. O dízimo é algo, assim, não obrigatório, assim, como eu quero dizer, Mas é um valor específico. É 10% de tudo que você ganha. Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui em mais um Santarém Podcast. Hoje vocês devem estar estranhando porque hoje não está aqui o Alisson, né? Bom, infelizmente o nosso amado irmão já está meio doentinho, ele não pôde vir apresentar o programa, então eu vou conduzir daqui. E hoje, também pedi para minha assistência, fiz uma troca de assistência, né? Que antes eu estava dando assistência a Alisson, hoje eu pedi alguém para dar assistência a mim. Eu chamei o irmão Pedro aqui, amado, Senhor. Amém. E o nosso convidado de hoje é o nosso co-pastor e presbítero, irmão Joabe, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Né? E hoje a gente vai conduzir os textos, no caso, serão divididos em 3 partes. Tá? A primeira parte, a gente vai trabalhar ali Caim e Abel, certo? A segunda parte vai ser Noé, e a terceira, a Torre de Babel, certo? Então o vídeo vai ficar dividido nessas 3 partezinhas, tá bom? Aí os textos vão ser dos capítulos 4 ao 11, ok? Bom, então a gente agora vai dar início às nossas leituras dos textos, tá bom? É claro que a gente não vai ler todos os capítulos, tá certo? Aqui no vídeo, mas o estudo foi feito nesses capítulos que a gente citou, tá bom? O Pedro vai ficar com o 4, do 1 ao 16. Aí o Joabe vai ficar com o 6, do 1 ao 14. E eu vou ler Gênesis do 1 ao 9. Passamos a ler o capítulo 4, né? E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe no fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E Deus caiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iras? E por que descaiu o seu semblante? Teu semblante. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Por acaso sou guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão ama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e levante-serás da terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e diante da terra, na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor,
e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Oeste. Amém. Agora vamos ler o capítulo 6, do 1 ao 14. Capítulo 6, versículo do 1 ao 14. A epígrafe do texto diz: a corrupção do gênero humano. Versículo 1. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Amém. Aí agora nós vamos ler o capítulo 11, do 1 ao 9, certo? A Torre de Babel, que é o tema central desse texto, certo? Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinéar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamos-os bem. E os tijolos lhes serviam de pedra e betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o cume toque os céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Mas desce o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, dizendo o Senhor: o povo é um de todos, tem uma só língua. Isso é o que começa a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentaram fazer. Vinde, desfaçamos e confundamos ali as suas línguas, para que não entendam uma língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra. E cessaram a edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Bom, gente, o nosso tema, mais geral, acabei não anunciando, tema geral, nosso estudo especificamente, é a queda e a corrupção do homem ou da humanidade, como preferir, no princípio, no princípio de tudo. Amém? Bom, começando aqui por Caim e Abel, a gente já estudou aqui anteriormente a parte ali de Adão e Eva, especificamente, apesar que aqui ainda tem um pedacinho ainda ali do Adão e da Eva,
mas eu foco no texto aqui para você, mas Caim e Abel, e as perguntas surgem. E algumas perguntas a gente guardou do outro podcast para cá, que é a pergunta que não quer calar. Esses meninos surgiram depois, vocês acham, né? Opinião, tá? Vocês acham que eles surgiram depois da queda, antes da queda? O que vocês acham? Os meninos em si, né? O Caim, Abel e o Sete, né? E creio firmemente que foi após a queda. E não como consequência do pecado, né? Como alguém disse que o pecado tinha a ver com sexo, mas Tadinho. mas poderia haver alguma menção deles no Jardim do Éden. Acho que era um detalhe que não teria passado, não. Adão e Eva. Inclusive, quando Deus procura, poderia ter ao menos um registro dos meninos, né? Que Deus chamou Adão e Eva e os meninos. E Deus só chamou Adão e Eva, e o diálogo é muito centralizado em Adão e Eva. Não faz sentido que eles tenham nascido no Éden. Sem contar que eles seriam mencionados desde o início que Adão e Eva foram criados. Teve alguma menção, para não dizer assim, os meninos foram gerados ali no jardim, alguma coisa Mas assim. também creio que depois. É porque tem as pessoas incircuncisas de Jeová que ficam defendendo que eles estavam lá já, né? Mas o texto não diz em nenhum momento que eles estavam lá, né? O tanto que o texto aqui no 4 dá-se a entender, pelo desenrolar, né? Que eles já estão ali narrando o Adão e a Eva pós-jardim, né? A narrativa. Por isso que eu acho que eles trazem de volta o Adão e Eva para essa parte aqui, do Caim e do Abel, né? Para que as pessoas entendam que ali é uma outra situação, outro momento. Mas ele também não passa a infância deles, basicamente, né? Foca mais na questão de situação, né? Dos Também outros, não né? isso tem a idade que eles têm. Não tem essa informação também. A gente deduz que eles poderiam ser jovens, né? Até por conta de impulsos que cada um tem, né? Que a gente vai ver no decorrer do texto, que eles têm uns impulsos mais, assim, né? De energia maior. E a Bíblia já nos contrata o jovem, está nessa parte também, né? Que eles têm mais energia, são mais agitados, né? Então a gente vê que essa movimentação dos dois dá a entender que eles são jovens, mas não diz a idade de cada um, né? O mesmo caso do Adão e da Eva também, a gente não sabe por quantos anos eles tiveram os meninos, né? Apesar que aqui no texto está focado mais no Caim, no Caim, no Abel, também tem o Sete, também no contexto, né? Que a gente não vai adentrar nessa parte toda, né? Mas tem eles. E tem as meninas, que era outra coisa que também o pessoal ficou curioso. Eu falei, na próxima vocês vão saber. As meninas, porque as meninas elas não aparecem no contexto, né? Eu não sei se é uma questão, como se diz, uma questão muito mais social da época, porque quem está escrevendo o texto é Moisés, né? Essa narrativa aqui é de Moisés. Eu acho que por conta da narrativa de situação da época de Moisés, eu acho que a inclusão das meninas no texto não seria muito apropriada, sei lá, para a época ou para a forma de viver. Até para quem recebeu o texto, talvez não levasse muito a sério a inclusão. Era cultural, né? Na escritura. Bem, já na época de Jesus ainda tinha resquício dessa não inclusão da mulher nos textos, a não ser que fosse algo bem específico e dirigido. Nos filhos de Jacó tem uma menina e ela é mencionada na genealogia, e porque ela tem uma ocasião que envolve a pessoa da filha de Jacó. Mas tirando essa ocasião, tirando a genealogia e tirando a ocasião que envolve ela, você olha para os outros textos, são os 12 filhos de Jacó. As 12 tribos. Que tem uma narrativa mesmo ali, mas a Sara também, né, que é a esposa do Abraão, também tem um destaquezinho. Não é por questão de separação, né? E aí já vai o adendo aqui. Não que a Bíblia seja machista, né? Mas a cultura da época era machista. Então, quando você começa a entender o contexto da Bíblia, você percebe que a Bíblia ela ainda tratava muito bem as mulheres para a época. Então, mas para muitos contextos, eu creio que pela inspiração divina, os escritores seguiram o padrão para que o texto fosse recebido. Mas por causa do acontecimento, né, de Caim ter matado Abel, justamente por causa disso, acho que para os leitores não seria tão relevante assim. As companheiras, né? Exatamente. Eles prestarem mais atenção Mas no acontecimento. Eu acho até que mas é um posicionamento positivista mesmo. Como é que seria que a mulher do Abel, vamos supor que ele já estivesse, né, casado, suponhamos, né, que ele estivesse casado, qual seria a reação dela nessa situação toda, né? O marido acabou de ser assassinado.
Existe uma grande probabilidade de que o Abel tivesse mulher. Porque é o seguinte, Caim casou, e até o questionamento de muita gente, né? Com quem Caim casou? Se a Bíblia só falou até o momento que existia Caim e Abel. Mais pra frente, o texto relata que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. E ele não diz a época, o momento. Nem diz os foi nomes antes, também. Não existia nenhuma proibição de casamento entre irmãos, até porque não tinha muito para onde ir. Só tinha Adão e Eva. E aí depois, com quem Abel casaria? Obrigatoriamente com uma irmã, ou no máximo uma sobrinha. Porque eles viviam muitos anos, dava tempo para um dos irmãos ter filhos, crescerem até chegar da idade adulta. Então, o primeiro momento que fala de outra mulher, que eu me lembro, né, depois de Eva, é quando fala que Caim casou. E Sete. E Sete, mas o primeiro caso é de Caim, né? E aí se questiona isso, mas não vejo muita dificuldade não. É estranho pra gente que seja um casamento, um incesto, né? Um casamento entre parentes tão próximos. Mas se não Mas isso é uma ideia mais moderna, eu acho, né? É uma ideia mais moderna. Eu acho que não é uma questão daquela época. Aquela questão da época, eu acho que não valia muito isso. Não tinha essas regras todas. Sem contar que aquilo ali ainda é o início de tudo, assim, não tinha regras assim. Porque muita gente critica essa parte, né? Fala, meu Deus, ele casa com a irmã. Aí Deus diz, ai que nojo. Não tinha uma noção do que fazer, entendeu? Porque é ensinar tudo, né? É porque é questão de. Acho que a questão ali, como eu falei no início, acho que é uma questão de situação, né? Que ele está narrando ali. É a situação do momento. Não tem outra. Aí vai lá, Caim dente, arrancaria uma costela sua, ele geraria uma mulher. Não tem sentido. Existe a dificuldade de algumas pessoas de entender essa cultura do tempo bíblico com a santidade de Deus e as leis de Deus. Por exemplo, eu vi alguém dizendo que, eu sei que não é o personagem de hoje, mas alguém disse que tinha dificuldade com a história de Davi, porque Davi tinha muitas mulheres. E como é que Deus tinha um relacionamento com Davi, era um segundo o coração de Deus. Mas assim, Deus, se ele quisesse estabelecer a lei completa dele para o homem, não existia homem que suportasse naquela humanidade corrompida. Nenhum homem suportaria a santidade de Deus sem a intermediação de Jesus. Então Deus vai introduzindo, buscando o homem, desde o início, quando Deus cria o homem se afasta, Deus desde o início ele busca se aproximar do homem. A lei de Moisés foi um dos principais meios que Deus fez para se aproximar do homem. Mas Deus não vem na sua absoluta santidade e com todo o requisito que seria para se aproximar de Deus. Ele vem aos poucos podando, limpando o seu povo, afastando do pecado. Mas ao mesmo tempo, como ele não traz sua lei absoluta, ele permite muitas coisas, uma delas é a poligamia, que dura até um certo tempo. Então a misericórdia de Deus explica o fato de Davi ter várias mulheres. A questão do Caim é mais por lógica mesmo. Se não tinha outras mulheres, eram essas. No meu caso, o 7. O 7 ia fazer o quê? Ficar de Jeová, tira uma costela aqui, não dá, né? Ele não está mais dentro do jardim do Éden, acho que Deus não ia trazer uma mulher para ele e tirar uma costela de. O forjar do pó também, não faz uma mulherzinha, não está uma coisa mais lá. Existe um sentimento de buscar complexidade onde não existe. Na verdade, toda a existência humana é complexa, né? Mas você acrescentar complexidade onde não tem. Né? É óbvio, só tinha essa. Mas vamos seguir. Sim, tem um detalhe também da questão de leis e regras, porque quem escreveu o livro trabalha muito com isso, que é Moisés, né? Aí aqui tem duas situações, né? Tem essa questão que a gente falou, né, do matrimônio, mas aqui também tem a questão do primeiro assassinato, né? Da primeira morte. Eu acho que ele quis dar muita ênfase a essa parte, porque também faz parte dos 10 mandamentos lá, não matarás e tudo. Eu acho que ele também focou muito nessa questão. Porque aqui ele foi movido muito por raiva, por ira, né? E acabou se movendo para esse lado, né? Por inveja, digamos assim, né? E além disso aqui, desse detalhezinho da morte, né? Que ele explicou, ele tem a questão da mentira, logo na sequência. Foi mesmo bem. Não, mas eu vou com um detalhezinho, vou explicar por quê. Porque as pessoas acham assim, a coisa mais grave aqui foi a morte. A mentira, né? Você mentir para Deus. Na cara dura. Como
como a Bíblia é muito clara em relação que não existe pecadinho e pecadão, né? Tudo para Deus é pecado, ele não quer saber, não tem grau para Deus, né? Grau quem faz é a gente, né? A gente que gradua o pecado, né? Mas Deus não. E aí o pior é porque o pecado foi diretamente contra Deus, porque ele mentiu na cara do pau para Deus. Mostradinho, mentindo para Deus, o mentir para Deus revela algo muito forte do caráter de Caim. Por quê? Porque matar o irmão, né, isso vai do ser humano. Geralmente quando você faz algo escondido, dá aquela sensação de que ninguém está vendo. Ninguém está vendo, só quem vai me julgar sou eu. Alguém diz assim, quem me julga é Deus, mas se soubesse que realmente Deus julga, não faria. Mas Caim matar Abel escondido é aceitável, não é aceitável, mas é comum da natureza pecaminosa humana. Mas sabendo quem é Deus, Você mentir na cara sabendo dele, que né? Deus sabe todas as coisas, O pior é que Deus foi lá, na maior humildade, perguntar para Caim o que tinha acontecido com o irmão dele e onde ele estava. Primeiro, ele matou o irmão dele. Segundo, ele mentiu, não sabia onde ele estava e sabia como é que estava a Abel. E ainda foi respondendo. E aí, Mal criado. E eu sou Mostradinho. aquele que cuido do meu irmão por acaso, ainda quis, né? Bancar o bonitinho. aí tem muita gente que pergunta ainda, poxa, mas Deus, se Deus sabia por que ele foi perguntar? Porque Deus queria que saísse da boca de Abel. Entendeu? Isso aí foi forte também. Deus queria que Abel falasse a verdade. Ele não falou. E ainda foi respondendo. Mas será que se ele confessasse, como se diz a Bíblia, né? eu creio que Deus podia perdoar. É uma pergunta tensa essa, né? Eu Porque acho que ele perdoaria, só que tipo, Deus não livraria ele da punição em da si. punição. Mas existem duas punições aí nesse texto. Para dois pecados que ele cometeu. Um é se distanciar da terra, que Caim era agricultor, né? Então a terra não iria mais produzir fruto para ele, mas se distanciar de Deus foi a punição. Quando você olha Adão e Eva, que eles reconhecem o pecado, eles são expulsos do Éden, mas eles não se afastam completamente de Deus. Eles não perdem o contato com Deus. Apesar de perder a presença como eles tinham no Éden, ele não perde, e Caim perde isso. Mas porque É a também pior mentiu, coisa, poxa. é a pior coisa. Você olha para Davi, ele teve consequências do seu pecado, como você falou, mas ele não perde a presença de Deus, ele não perde o contato com Deus. Isso foi o pior castigo para Caim. Alguém poderia até dizer que ele merecia morrer, né? Mentiu para Deus, rapaz. Era aí. Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua justiça, ele permite que Caim ainda viva, mas tem as consequências. Agora, a consequência material é a terra e é bem específica, né? Porque ele era agricultor. E aí Deus diz, a terra não vai mais dar o fruto. Então, ele perdeu meio que o propósito dele. E o segundo é perder a presença de Deus, é o mais pesado. Agora, já que você fala de perguntas, eu queria trazer uma pergunta e a gente pode responder junto. Que a resposta está no texto, não é tão difícil, mas eu já tive dificuldade com isso e algumas pessoas têm. Por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Acho Caim? que eu posso responder. Vontade. Eu acho que essa eu posso responder. É porque, primeiro, quando Abel e Caim foram dar as ofertas deles, né? Primeiro ele olhou para a pessoa que estava ofertando. Por exemplo, ele olhou para Caim, primeiro, né? Caim era uma pessoa má. Não fazia as coisas para Deus com amor. Não fazia. Ele era uma pessoa má. Entendeu? E a oferta que ele deu, tipo, ele trabalhava com agricultura. Ele pegou os piores verduras que ele tinha. Entendeu? Pegar para ofertar qualquer coisa. Mas Abel ele fazia por amor, ele fazia tudo, literalmente tudo para agradar a Deus. Entendeu? E Deus viu que ele era uma boa pessoa. Então por isso que, acho que é por isso que Deus viu primeiro a pessoa que Caim era e viu a oferta que ele tinha a oferecer. Ele recusou a de Caim e aceitou a de Abel, porque Abel era uma boa pessoa e a oferta que ele pegou o melhor cordeiro, né? O melhor cordeiro para dar para Deus, o melhor cordeiro que ele tinha, né? Acho que é por isso que Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel... E tem muita gente que acaba conectando também a oferta, nesse caso, né, do sacrifício animal, ou vegetal, né? Não é bem o sacrifício vegetal, né, mas a oferta, né?
Sim, nós temos aqui um intervalo comercial. É claro, né? Não poderia faltar. Aguarde, por favor. E estava falando em relação aí à oferta, né? As pessoas ligam muito à oferta, porque depois de Caim e Abel, você percebe que a oferta lá do bezerro permanece, né? Ela fica uma coisa mais constante, né? Aí parece que os hebreus não dão o dos vegetais. Na verdade, não. As duas ofertas, elas permanecem até o fim dos dias, né? E ela vai para ceia no final das contas, porque o pão vem da terra. Ninguém lembra dessa parte, né? Os dois artefatos lá da Santa Ceia, o sangue, não é? Que representa pelo vinho, e o pão, que representa ali a colheita, a terra, os dois simbolismos estão lá, desde Caim e Abel, entendeu? Então é importante lembrar que os dois estão na oferta, estão ali no sacrifício, não é só. Porque as pessoas só lembram que o sacrifício é só, não, vou dar só o animalzinho. Quer dizer, o agricultor que cuida da terra não tem oferta para dar, não, ele tem oferta para dar também, né? É só um adendo para o pessoal lembrar. Tem uma brincadeira que diz que Deus não era vegano, por isso que ele não quis matar. E outra coisa, o sacrifício do cordeiro, né? Ele diz aqui, Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Não diz exatamente que é ovelha, mas quando você olha lá nos sacrifícios de Levítico e nas outras ocasiões, fala que o holocausto foi queimado e subiu um cheiro agradável para Deus. O que é que estava sendo queimado? Carne. Qual era o cheiro da carne? Cheiro de churrasco. E o cheiro que agradou a Deus foi o cheiro de churrasco. Mas também não foi só por isso que Deus preferiu não, né? Aceitou. Existe um questionamento se Deus foi injusto, né? Teve uma preferência, como um pai que prefere um filho do que o outro, né? Que acontece isso, não deveria acontecer, mas acontece. Nós, pais falhos, muitas vezes preferimos um filho e demonstramos mais carinho e afeto. Não foi por isso que Deus, o que ele falou é uma possibilidade muito real da oferta de Caim. Mas tem no texto dizendo, ele não fala diretamente, mas tem pontos que nos mostram. Quando fala da oferta de Caim, diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ponto. Aqui não diz qual a qualidade da oferta, só diz que foi uma oferta. Não diz se foi uma oferta ruim ou foi uma oferta boa. Mas quando fala de Abel, o versículo 4 diz assim, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste, né, que é justamente o cheiro bom que a gente sente quando o churrasco está queimando. Diga. Mas aqui já mostra a diferença. Ele não desqualifica a oferta de Caim, mas ele dá uma qualidade melhor para a oferta de Abel. Então, mas aí lembre, Deus não preferiu a oferta de Caim, ele aceitou e rejeitou a oferta de Abel. Ele aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E aí, mais uma vez, não foi questão de preferência, foi questão de aceitar ou não aceitar. Então já temos o primeiro ponto, é que Abel trouxe das primícias, ele trouxe do melhor, como você comentou. Mas na resposta de Deus para Caim, depois que Caim ficou triste, Deus vai consolar Caim de certa forma, mas também lhe dá um alerta. Ele pergunta, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Isso aqui é na versão atualizada, depois eu queria ver como é que é na contemporânea. Não, na tradicional. Diz o que? O versículo 6, capítulo 4, versículo 6. Né? 6. Então lhe disse o Senhor, porque te iraste e porque descaiu o teu semblante. Ou, na atualizada, na Almeida atualizada, porque está com essa cara fechada. A ira, que no caso, me iraste. E aí Deus mostra aqui porque que a oferta de Caim não foi aceita. Ele diz o seguinte, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então se Caim não foi aceito, porque ele não fez o que era certo. E aqui é um ponto, aqui já dá uma explicação. Caim trouxe a oferta para Deus, mas tinha algum ponto que coordenava a oferta dele. Talvez ele não só não trouxe o melhor, como trouxe algo defeituoso para Deus. E Deus não recebe nossa oferta de todo jeito. E aí, voltando para o culto, a oferta é com alegria. Não é uma nota amassada, não é para alguém ver. Nota rasgada, já viu o pessoal dando oferta. Nem as obras que a gente faz para o Senhor, não é para ser feito de qualquer jeito. Né? Sim. É o mesmo fundamento. A gente tem que entregar, e essa questão, olha, o cristianismo, desde de Adão, né, no judaísmo,
que traz a lei de Deus através da lei de Moisés, e no cristianismo, a oferta, a intenção do coração, ela pesa muito. Tem outras religiões que não importam, só importa o que você faz. Por isso que muitas religiões tratam da questão das obras. Mas para Deus a intenção importa. Né? Só que é o seguinte, a intenção é efetivada. Né? Não importa ter uma boa intenção e mais práticas. É fazer boas práticas com boa intenção. Quando Jesus fala para você dar a oferta, e não dar oferta para os outros verem, mas para que vosso Pai que está em oculto veja, Jesus está mostrando como Deus valoriza a intenção. Então, na intenção de Abel, Deus recebeu a oferta. Quando nós fazemos algo para Deus, nós temos que fazer bem feito, no nosso melhor. Né? Acho que eu não quero me estender muito nisso, mas tem um dilema de algumas pessoas sobre fazer perfeito. Já viu o ditado, antes feito do que perfeito? Sim. E aí tem um dilema de quem eu não faço porque eu não sei fazer bem. Ou eu não canto porque eu não sei cantar bem. Beleza, gente. Se você for cantar num coral, fazer um solo, é bom que você tenha uma boa voz, tenha uma boa dicção, cante bem. Mas isso não proíbe que você cante para Deus. Né? A gente tem que procurar dar o nosso melhor. Existem ocasiões que nós estamos apresentando algo e nós procuramos alguém que tem aquele talento, aquele dom para fazer. Acho que esse é o ponto. Mas significa que eu não tenho o dom de cantar. Eu não tenho uma boa voz, não sou bem entoado. Eu nunca vou cantar. E os benefícios que tem do louvor e do canto na minha alma e o tributo que eu posso prestar a Deus, eu vou abandonar? Então, a gente tem que avaliar isso. E aí tem um versículo que eu gosto muito que é Eclesiastes, deixa eu ver se está certo, 10:9. Vou ler para você aqui. O que as suas mãos tiverem que fazer, que eu façam com toda a sua força. Só a parte A. Né? Então, eu acho que a questão, como você disse, não era se era ovelha ou se era pepino que Caim estava ofertando, mas que era o melhor. Ele podia ter colhido cenouras e dado uma oferta das melhores cenouras que tinha na plantação para Deus. Eu tenho certeza que Deus teria recebido, porque ele pegou do melhor que ele tinha. Ele não tinha um bom churrasco, uma picanha para oferecer, mas o que é que ele tinha? Ele tinha uma plantação de cenouras, conjecturando aqui, né? E se ele colhesse das melhores cenouras e apresentasse para Deus, é uma oferta. E é o melhor que ele tinha para dar. Então Deus receberia de bom grado. Então, como Deus disse, se você fizer o certo, na verdade, cadê? Se fizer o certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta e já vem o alerta. Deus já sabia. Né? Tem um ponto sobre Caim, eu estou me estendendo nisso, mas é porque eu gostei dessa situação. Caim, quando ele mata Abel, quando ele se ira, você pode pensar o seguinte: do nada Caim oferta e brota no coração dele uma ira. Eu acho que já existia um sentimento. Porque você, por causa de uma ocasião específica, matar, né? Ou ele já era uma pessoa que era iracunda, se irava fácil, né? Guardava um rancor muito forte em outras ocasiões. E a ocasião da oferta rejeitada e a oferta aceita, eu entendo que despertou algo. Então, Caim já carregava o mal ali. Já estava. Tem um detalhe que eu também não toquei. O Caim, nesse caso, porque eu não sei se a ordem do texto é proposital, mas o Caim é o mais velho? Parece que sim. Porque como geralmente tem, para quem não entendeu. Quem deu a luz Caim, na narrativa, Caim foi o primeiro a nascer. Sim, tem alguns que pensam que eles são gêmeos, né? Tem alguns que pensam que eles são gêmeos. Isso que eu ia perguntar também. Caim, Abel já vem logo na sequência. Entendeu? Aí pensa que eles são gêmeos, mas acho que Caim é mais velho. Não tem como também a gente saber muito disso, porque eles não tem a narrativa da parte da infância, né? Isso. Não tem como a gente saber. Só diz que um nasceu o segundo. Mas acho que a melhor lição que a gente tira desse texto aqui é sobre ofertar o melhor para Deus, de coração. E sabe uma coisa que Jesus traz também? Esse texto é uma ligação muito forte com Jesus. Com Jesus, isso é a ponte direta. É que existe recompensa para aquilo que a gente oferta para Deus. Né? Existe um discurso dizendo, não, você tem que dar sem esperar nada em troca. Mas Jesus ensina que a gente deve dar e esperar algo em troca. Mas não daquelas pessoas, não da sociedade. Quando você dá como um político que manda uma ajuda para o Rio Grande do Sul, mas ele sabe que está em ano de eleição, que vai chegar o voto. Né? Nós ofertamos ou ajudamos alguém
ou damos, entregamos algo para Deus, sabendo que este Deus que está recebendo a nossa oferta ou ajuda a doação para alguém, esse Deus ele nos recompensará. Então, não há nada de mal em pensar Em recompensa não. Não. Jesus fala em recompensa na oração, nas ofertas e na doação, na esmola. O vosso Pai que está em o vosso Pai que vem em secreto, ele vos recompensará. Ele fala em recompensa nas 3 ocasiões: na oração, na esmola e na oferta. O tempo todo eu fazia as coisas para Deus sem esperar nada em troca, porque eu achei que era errado, né? É porque Você tem que esperar de Deus, e não das pessoas. Mas esse é um problema, porque, por exemplo, a gente é da Assembleia, para o pessoal entender, né? Quem é evangélico. Na Assembleia a gente não tem o costume de a gente fazer o devocional direcionado para dízimos e ofertas. A gente fala, né? A gente comunica sobre dízimo e oferta, mas a gente não fica fazendo um culto separado para isso, especificamente. Não é costume nosso, né? Então, às vezes, por conta disso, gera uma desinformação com relação a dízimos e ofertas. Quando a gente veio trabalhar isso, você não estava aqui, você estava na classe mais, em outra classe, né, na época, era o pastor Wilson, isso é só para o pessoal saber. Né? Aí, houve dízimos e ofertas, chegou uma lição para a mocidade, dízimos e ofertas. Aí o líder de mocidade da época falou, não, isso aqui eu não vou deixar sobre os jovens. Isso vai para toda a mocidade. Por quê? Porque isso aqui para exatamente quebrar essa desinformação. E quem vai dar é o pastor. Aí veio o pastor Wilson para dar, na época era o pastor da igreja, né? Ele veio dar essa lição para a classe lotada, porque estavam os jovens da mocidade, né? Normal, os jovens, juvenis e adolescentes. Menos para adolescentes que estavam, que é no seu caso na época, né? Estava na outra classe. Mas o pessoal que é mais velho, um pouquinho, já tinha uma compreensão melhor. Não, esses aqui tem que aprender sobre dízimos e ofertas, tem que entender o que é. Porque como a gente não dá essa orientação, e às vezes não dá nem no tipo de disciplina, raramente, ou às vezes por medo também, às vezes ficam, não, se a gente ficar pregando isso daqui, vou ficar dizendo que a gente é do período da prosperidade. Então a gente acaba meio que evitando, mas acaba criando uma lacuna e deixa uma brecha enorme que quem está nas gerações mais novas, novos convertidos, não entendem exatamente como é que funciona dízimos e ofertas. Fica aquele buraco sem entender direito como é que é esse proceder. Né? Como que o pastor está conversando. Tem um livro de C.S. Lewis que ele comenta sobre isso, que Satanás ele trabalha nos extremos. Você tem aqui o caminho que Deus quer que a gente trilhe. Satanás ele pega esse caminho, ou ele desvia para um extremo ou para o outro. Né? Ou não adianta dar nenhuma oferta, nenhum dízimo, porque isso aí vai só para o pastor e aquela coisa toda. Né? A igreja não precisa, Deus não precisa do meu dinheiro. Existe esse discurso. Existe o outro extremo, que é o seguinte: se você plantar, é o discurso da semente, né? que a Bíblia também fala em semente, mas é como se fosse na lógica humana. É como se fosse um investimento na bolsa de valores. Você dá uma oferta de R$10, por exemplo, ou como alguns apelos fazem, uma oferta de R$1.000. Aquele apelo todo, e nessa oferta de R$1.000 você vai receber 10 vezes mais. Então parece que é um investimento na bolsa. Só que com Deus não segue a lógica humana. A bênção e a recompensa que a gente espera de Deus é no padrão divino. É a bênção de Deus que não acrescenta dores. Então quando eu dou uma oferta para Deus, por exemplo, eu dou uma oferta de R$300. Eu não estou esperando que, rapaz, eu estou dando R$300 aqui porque no final do mês eu tenho uma parcela de 3.000 e eu vou esperar porque daqui no final do mês Deus vai depositar até 3.000 na minha conta. Não. Deus vai me dar uma bênção que é melhor do que os R$3.000. Talvez seja a paz do meu coração. Talvez seja a sabedoria para me administrar o meu salário mínimo de R$1.500. Às vezes, eu comentei aqui, é saúde, por exemplo. Para você poder continuar naquele caminho. Vale mais do que dinheiro. Bom, pelo amor de Deus. Nos dias de hoje, principalmente. E eu com minha família, a gente já tem essa oração faz tempo. Deus, eu tenho um plano de saúde, mas Ele não pode me dar a saúde. Eu tenho acesso a remédios, mas Ele não pode me dar a saúde. O Senhor é o meu plano de saúde real. É bom ter um plano de saúde na comodidade de você visitar uma clínica, fazer uma consulta, um exame, é mais rápido. Mas nem o exame da atualidade, nem o médico consegue me curar. A saúde plena, a restauração só vem de Deus. Então, é nisso. A recompensa não é dinheiro. Pode ser dinheiro, Deus pode nos dar, mas não é isso. Não é
alguém que é próximo, não é só porque agora abriu uma startup e está ganhando 50 mil por mês. A mesma coisa é a oferta. A oferta também nem necessariamente é dinheiro. Isso também a gente até discutiu isso lá na época com o Wilson, porque as pessoas tinham uma ideia que a oferta não, a oferta é só dinheiro. Ou não, a oferta é aquela comidinha que você traz para as pessoas carentes, aquilo também é oferta, irmão. O que você traz lá no culto, no dia de ceia, aquilo também é oferta. Não é só dinheiro, não. Essa ideia que as pessoas pensam que a oferta é só dinheiro, não é. Tanto a recompensa não é só dinheiro, como também a oferta não é só dinheiro. O dízimo, a gente tem esse trabalho voltado para a parte financeira. Mas tem muita gente também que entende o dízimo também como uma 10ª parte do que você tem, não necessariamente dinheiro. Aí a pessoa diz, eu tenho o carro, vou ter que tirar o step. É 10% do meu carro. É quase isso, ele diz assim, chega quase isso daí, irmão. Mas você pode dar de outra forma. Você pode dar uma carona. Dar uma carona. Para levar um DEPIN no culto de integração. Ele falou isso. Eu dízimo fora do salário. Eu passei a receber vale alimentação. E eu e minha esposa ficou discutindo. A gente vai dar o vale? Como é que a gente dá o dízimo vale alimentação? Essa é uma boa não é dinheiro, né? Você não pode nem sacar, não pode fazer nada, você só compra comida. E a gente chegou à conclusão que a gente iria comprar a quantidade, 10% do vale alimentação em comida e trazer na Santa Ceia. E eu estou falando isso aqui porque Deus já tem nos abençoado muito sobre isso. E não para me vangloriar, mas foi um entendimento nosso. A gente surgiu essa questão, como é que eu vou dar o dízimo do vale alimentação? E eu digo a você, Deus multiplicou o nosso vale alimentação. E aquela pequena quantidade que a gente trazia, 10% do vale alimentação, é muito pequeno. Mas Deus multiplicou de uma forma que hoje faz muito menos falta. Né? E nos faz ter abundância naquilo ali. Né? Não estou dizendo que eu fiz mais do que eu devia, foi só o dízimo daquilo que Deus me deu. Um agricultor que tirava o trigo e não dava 10% do trigo dele, ele não tinha dinheiro, ele não tinha trigo. Hoje ainda tem gente que dá dízimo de vegetais. Eu conheci um pastor que trabalhava no campo e ele disse que lá era muito carente, muito difícil. E muito do dízimo que ele recebia era uma galinha, eram as batatas, todo mundo ele recebia várias frutas da terra. Teve um senhor que pagou o médico dele. Sim, eu esqueci agora. Da galinha, da cesta básica, tem gente que faz isso. Sim, um detalhezinho aqui, só para encerrar o Caim e Abel, né? A gente entrar na próxima fase do texto. Né? O Abel aqui, você vê que ele tem todo aquele amor, aquele coração, e as pessoas pensam assim, a gente julga o Caim e esquece de analisar o Abel. O Abel, ele deu aquele amor todo, aí morreu. Né? E agora? Né? Porque, poxa vida, a camarada se dedicou tanto ali a Deus, fez com tanto amor para morrer daquela forma. Mas a recompensa foi a morte. Aí eu falei, isso e Caim ficou, né? Cadê a justiça de Deus? Né? E tem aquela parte mais lá na frente, que é outro texto que a gente não vai adentrar, né? Que é o seio de Abraão, né? Que é o texto do seio de Abraão. Né? Que apesar do seio de Abraão ter esse nome, muita gente discute que é para ser seio de Abel, já que foi o primeiro que entrou. Né? Já que o primeiro que entrou a porta dele foi o pobre do Abel, coitado. Mas você vê que depois, lá na frente com Jesus, todos os que passaram de Abel, faz muita questão de enfatizar, né? Você tem de Abel até o período de Jesus, todos aqueles que morreram por Deus, de certa forma, serão recompensados na glória. Então eu acho que a recompensa do Abel pode não ser uma recompensa gigantesca, enorme, mas eu acho que a dedicação dele, aquele momento de amor, acho que ele vai ter a recompensa dele sim, porque a forma, principalmente da forma que ele morreu, né? Que é uma forma triste, né? Da forma que ele morreu. Né? Mas eu acho que o coração dele salvou ele, digamos assim, ele foi salvo. Ele estava de uma forma. Se você considerar Abraão, né, é o mesmo padrão, ele foi salvo, ele foi justificado pela sua fé. E é o caso de Abel também. Antes de Jesus é até outra questão, né? Como é que era salvo antes de Jesus? Era salvo pela fé também. Eles não tinham, mas a gente tinha Jesus, mas eles tinham fé em Deus e praticavam suas obras. Eu queria só acrescentar mais um ponto, ainda em Caim e Abel, mas é no que Deus disse para Caim. Ele fala o seguinte, ele falou que se ele fizesse o certo, seria aceito. Mas se não fizer, o que é certo é que o pecado está à porta. E à sua espera. Olha o que ele diz no finalzinho do versículo. O desejo dele será contra você,
ou seja, o desejo do pecado, mas é necessário que você o domine. Ou seja, quando Deus fala em necessidade, eu também vejo possibilidade. Ou seja, existe tentação, existe a possibilidade de dominar o desejo do pecado. Existe a possibilidade, necessidade e também possibilidade. Quando nos vem desejos, e Deus fez o alerta ao primeiro assassino lá, antes de ele cometer o pecado. Ele diz, olha, o pecado está à espreita, como se fosse uma fera, né? Mas é uma fera, como é que eu vou dominar? É algo muito sério, a vontade vem muito forte. Mas Deus disse, é necessário que você a domine. Então existe a necessidade e também tem a possibilidade de dominar o desejo pelo pecado e triunfar. Como disse na lição do domingo, melhor do que cair na tentação é triunfar sobre o pecado. Amém. Agradeço a presença de ambos, né? Que vieram participar hoje, a todos que estão nos assistindo. Curtam, comentem, compartilhem aí, por favor, por gentileza. Obrigado. Certo? Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Paz do Senhor.